paz de Cristo a todos os que acompanham o canal Reino do Céu. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você está gostando dos estudos, compartilhe com seus amigos, deixa o teu joinha, né, para fortalecer aqui o nosso trabalho. Sejam todos bem-vindos. Chegamos ao momento mais esperado do estudo das duas casas de Israel. Agora vamos falar das duas casas de Israel na nova aliança, que para mim é a cereja do bolo. Se você tem acompanhado desde o primeiro, para você que está atento, para você que ainda não conhecia as duas casas de Israel, se você está atento desde o primeiro vídeo, agora você vai compreender de uma forma bem clara as escrituras, né? Eu quero começar lendo a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Gente, é tanta informação no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nas pregações de Jesus, né, nas cartas de Pedro. Irmãos, é muito assunto, é muita informação. Eu quero abreviar aqui. Em Romanos capítulo 11, nós vamos ler um pouquinho. Só eu lendo Romanos capítulo 11, vocês vão entender, já vão perceber que maravilha que Paulo está falando. Só o que eu vou ler. Vou falar algumas palavras, vou mais ler do que falar, tá bom? A minha vontade era ler Romanos capítulo 11 todinho, mas vai ficar muito extensa a leitura. Vamos ler 11, começar no versículo 11. Vamos fazer a primeira parte da leitura, Romanos capítulo 11, e do versículo 11 até o 20 primeiramente, né? Só a leitura você já vai perceber o que Paulo está falando. Paulo vai falar o assunto da oliveira. Vocês vão perceber que Paulo está falando de dois povos, né? Dois povos, e comparando com a oliveira, né? Vamos lá. Romanos 11, versículo 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Vou dar uma pausa aqui, para nós falarmos alguma coisa, depois nós damos continuidade. Paulo está dizendo, os israelitas, o Israel, tropeçou para que caísse, ele diz de modo nenhum, de modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, Deixa eu esclarecer para você. Digamos que Israel foi perfeito no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, até chegar às 12 tribos ali, até Salomão pecar e Israel ficar totalmente corrompido, certo? O Israel perfeito. Jesus, que foi prometido para ele, que as promessas foram feitas a Abraão e a Cristo, ele seria a restauração daquele Israel, certo? Aqui ele está falando daquele Israel das raízes, lá na frente nós vamos ver. Jesus, ele era a restauração desse Israel. Jesus, a restauração. Israel não aceitou. Aí Jesus, o que é que ele fez? Pregou o evangelho em Israel, e lá em Israel estava dividido as tribos, e ele começa a pregar o evangelho, certo? Então aqueles que crescem, aqueles que ia crendo, eram os que ia sendo agregado no novo Israel. O novo Israel é Jesus. Essa oliveira, ela é Jesus, e Jesus é o novo Israel, ok? Essa oliveira é Jesus e o novo e também o novo Israel, que é o próprio Jesus. Então, quando ele prega, quem veio? Os gentios vieram em massa, por aceitando, E os judeus da descendência de Abraão endureceram o coração. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele diz, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Por quê? Porque quando Jesus pregou, o gentio foi quem primeiramente ouviram e vieram em massa para Cristo, Mas os judeus não deixaram de vir. Os judeus também foram vindo, mas de pouquinho em pouquinho, Ou de pouquinho. Jesus fez a sua base ali nos 12 discípulos, E a esperança
de Cristo era que todo Israel viesse para que aquele Israel lá todos fosse restaurado, certo? Versículo 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Você percebeu que Paulo está falando de Israel, judeus, e está falando dos gentios. Esse é o foco do entendimento. Paulo fala do Israel, né? E é representado na oliveira, e está falando dos gentios. Ele é israelita, está em Cristo, no novo Israel, ele recebeu o evangelho e ele está no novo Israel em Cristo, agora pregando aos gentios, certo? Ele diz: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Ele foi levantado para pregar o evangelho à casa de Israel, ou seja, aos gentios, às 10 tribos, certo? Para ver se de algum modo posso citar a emulação do meu povo e salvar algum deles. Por quê? Versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não a vida dentre os mortos? Versículo 16. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ele está dizendo, se forem santas as primícias da massa, ele levou lá para Abraão, Isaque e Jacó. As primícias da massa, Abraão, Isaque e Jacó. E as 12 tribos, até se corromper. Aí foram as primícias da massa, ou seja, as raízes, né? E se forem santa, a raiz, também os ramos o serão. Né? Os ramos foram santos, as raízes foram santas, os ramos foram santos, só que se corromperam e Cristo veio para renovar e eles não quiseram. Né? Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Você está entendendo? Se os ramos que foram quebrados foram os judeus que não creram. Cristo veio para renovar a nação de Israel. A sua totalidade não creram, então foram quebrados, certo? A descendência de Abraão, de Isaque e Jacó, elas foram quebradas porque não creram no evangelho, certo? E quando o evangelho foi pregado, os gentios deram ouvido, né? Os gentios deram ouvido e começaram a formar a nova oliveira, o novo Israel, certo? Começaram a frondar os galhos da nova oliveira, né? Ele diz, tu sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Aqui nós estamos vendo um enxerto. Nós somos filhos por adoção, somos filhos adotivos, porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Nós literalmente não temos o sangue de Abraão, mas Deus nos fez participante dessa oliveira, dessa árvore. Que Deus considera Israel, né? Ele diz assim, se nós éramos oliveira brava, né, quando ouvimos o evangelho, nós que éramos gentios, nos convertemos e agora fazemos parte da oliveira. A igreja do Senhor, ela é o novo Israel, não importa mais quem seja, certo? Pode ser gentios, pode ser judeus. O que vale é a circuncisão no coração. A circuncisão da carne que veio através da lei não é mais válida. Depois nós vamos ler uma parte sobre circuncisão. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Né? Você que está ouvindo aí, que é gentio, que não faz parte de Israel, mas se converteu, acreditou no Jesus Cristo, então você foi enxertado. Você agora faz parte do Israel restaurado de Deus. Pela sua incredulidade foram quebrados. Né? Ele está falando da casa de Judá, dos da casa de Judá. Pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeça, mas teme. Você é gentil, acreditou em Cristo, não te ensoberbeça sobre os judeus. Não te ensoberbeça achando que
que Deus só trata com os gentios e que os judeus estão rejeitados, é mais ou menos isso. A doutrina que se ensina hoje nas igrejas modernas, né? A doutrina que diz que a igreja de Deus é somente gentílica, que os judeus estão... É como se Deus não trata mais com os judeus hoje, por enquanto, só vai tratar quando a igreja for arrebatada, né? É isso que ele está dizendo, exatamente o que ele está dizendo que está acontecendo hoje, né? A igreja gentílica, que se intitula igreja gentílica, ela está se soberbecendo com os judeus, né? Mas Deus trata com os judeus sim, basta os judeus, cada um que se converte. E a igreja ela é formada por judeus e gentios hoje, né? Às vezes você pode achar que não tem judeus na igreja hoje, mas tem judeus sim, pouco mais tem. Mas a sua plenitude também ela virá, né? Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará, né? Não se ensoberbeça contra eles, porque se Deus não poupou eles, que são ramos natural, descendência direta de Abraão, Isaac e Jacó, Deus cortou pela sua incredulidade, quanto mais você ou eu se ensoberbecermos sobre eles, que nós éramos oliveira brava, né? Fomos enxertados contra a natureza, diz a Escritura, né? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outras sortes também tu será cortado, né? Temos que permanecer na palavra, no evangelho, na doutrina, compreendendo isso que Deus, esse mistério que Deus nos trouxe, que Deus nos deu, né? Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, né? A qualquer momento, qualquer um que se converter, não permanecer na incredulidade, é enxertado no novo Israel, faz parte, porque esse Israel que está aí carnal, esse Israel, o país, né, eles são carnais, eles vivem aquela lei que Deus deu para Moisés, que ela não funciona, a lei que foi para Moisés, né, porque é uma circuncisão na carne. Eles vivem aquela lei e se gloriam achando que Deus está recebendo, né? Mas Deus trata com o Israel espiritual, é os que estão em Cristo, correto? Pois Deus é poderoso para enxertar de novo, né? Eles foram quebrados, mas se converterem, né, se não permanecerem na incredulidade, também serão de novo enxertados, certo? Vamos por ver. Pois se foste cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, né? O que eu falei nesse instante? Fomos enxertados contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, né? A casa de Judá, os judeus de sangue, os carnais, diretamente de Abraão, pode ser enxertado, basta crer também, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Olha que Paulo, sempre quando ele fala desse assunto, Paulo vai falar que é um mistério, né? Quando você viu os primeiros vídeos, começando ali de Abraão, chegando ali na divisão do reino, e Deus falando através dos profetas, tudo aquilo ali era mistério. A gente tinha que estudar para entender o que Deus ia falar no Novo Testamento, né? Por isso que Paulo diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumido em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. Olha, irmãos, os judeus eles vão ser incrédulos, assim, na sua totalidade, porque sempre está se convertendo judeus, tá? Ele vai dizer, o endurecimento veio em parte até que haja entrado a plenitude dos gentios. Nós estamos nesse período da morte de Cristo para cá, esse período em que está entrando a plenitude dos gentios. Foi que está escrito lá em Gênesis 48, onde eu citei lá a bênção de Efraim, que dele será uma multidão, ou seja, uma plenitude. Em Efraim será a plenitude dos gentios. Por isso que o estudo é a casa de Judá e a casa de Efraim, duas casas de Israel, judeus e gentios, no plano espiritual de Deus, certo? Que lindo, né? Que maravilha, que coisa interessante esse mistério que Deus revela para nós, né? E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador,
e ele apartará de Jacó as impiedades, né? O libertador já veio, né? O libertador já veio de Sião, Jesus Cristo, e vai apartar de Jacó as impiedades. Não chegou o tempo, é no tempo determinado, eles vão vir em massa para Cristo, né? Como diz lá em Zacarias, não me recordo aqui a passagem de Zacarias, mas ele diz que eles chorarão como chora pela morte de um primogênito, né? Mais ou menos assim. Eu vou colocar o texto aqui para vocês verem, né? Nesse dia vai ser um dia maravilhoso, maravilhoso. É o dia em que Israel, na sua plenitude, reconhecerá que aquele Cristo que veio, pregou o evangelho, eles não aceitaram, pelo contrário, levaram ele até a morte. Eles vão reconhecer que Cristo é o Messias que eles tanto esperaram, né? E não entenderam quando ele veio. Pois eu vou encerrar esse estudo aqui, espero que você tenha entendido, né? Eu mais li aqui e expliquei algumas coisas. Eu acredito que se você pegar a sua Bíblia em casa e você ler todinho, né? Você tem mais tempo, você tem liberdade para você ler com o entendimento correto, saber do que Paulo estava falando. Paulo estava falando de judeus e gentio, que é o plano de salvação de Deus para esse povo, formar um novo Israel, né? Um novo Israel. A igreja, aqueles que verdadeiramente creem, aqueles que verdadeiramente pregam o evangelho, eles são o Israel de Deus. Agora não importa mais se é judeu ou se é gentio, basta ter se convertido, basta ter nascido de novo. Ele é o povo de Deus, tá bom? Próximo vídeo nós vamos falar também na carta de Paulo também. Paulo vai falar muito, né? Sobre esse mistério, né? Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, compartilha com os teus amigos, deixa o teu joinha e até os próximos vídeos. Deus abençoe.